Olá, irmãos, bom dia. Muito bom estarmos juntos para aprendermos mais sobre a palavra do Senhor. Hoje seguimos no estudo do livro de Apocalipse e hoje a carta à igreja em Laodiceia. Desde o dia 18 de agosto temos estudado o livro de Apocalipse. E o estudo tem sido maravilhoso. A cada domingo de manhã aprendemos mais e mais da palavra de Deus. E é isso que Ele espera de nós, que cresçamos em conhecimento da sua palavra. Então, se algum irmão perdeu alguns dos estudos, vocês podem assistir no canal da nossa igreja no YouTube. Muitas pessoas relatam ter medo de ler o livro de Apocalipse. Isso se dá muito provavelmente por conta da cultura popular, que usa Apocalipse para fazer filmes de catástrofes, filme de fim de mundo. Então as pessoas têm medo. Mas vocês que têm acompanhado os estudos do livro de Apocalipse, e muito provavelmente têm feito as leituras deste livro, já entenderam que é um livro que traz consolo, conforto, esperança e, é claro, sempre instrução para a Igreja de Cristo. O remetente da carta, vocês podem acompanhar na folha, o remetente da carta é João, que traz a revelação de Jesus Cristo. O destinatário, as 7 igrejas da Ásia: Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Com o livro do Apocalipse, completam os escritos de João, que nos falam de fé, amor e esperança. De fé, com a sua escrita como evangelista do Evangelho de Jesus, apresentando Jesus como aquele a quem devemos crer. De amor, com as suas epístolas, apresentando Jesus como aquele a quem devemos amar. E esperança, com a sua escrita em Apocalipse, apresentando Jesus como aquele a quem devemos esperar. Então, João é o remetente que traz a revelação de Jesus Cristo. Portanto, a palavra-chave, revelação. A data provável da escrita desse livro é mais ou menos 95 depois de Cristo, durante o reinado do imperador Domiciano. Qual era o contexto histórico? Vocês se lembram que o imperador romano era considerado um semideus? E por isso ele era cultuado? As pessoas se prostravam, se ajoelhavam diante dele para adorá-lo? Pois bem, todo mundo fazia isso, menos os cristãos. E isso despertava a ira dos romanos. Mas a perseguição aos cristãos não começou com o governo de Domiciano. Os cristãos já vinham sofrendo perseguição. Nero, por exemplo, ao colocar fogo em Roma, culpou os cristãos para se livrar ocultar o seu próprio crime, sua própria culpa. Imagine então a ira de todos, perseguindo e matando os cristãos por pensar que eles haviam incendiado Roma. Alguns historiadores dizem que chegou a faltar madeira por causa de tanta crucificação naquela época. Mas a crueldade não parou em Nero. Vespasiano, ao assumir o poder, também demonstrou requintes de crueldade. Ao inaugurar o Coliseu Romano, que foi uma festa que durou aproximadamente 100 dias, ele mandou enrolar peles de animais no corpo dos cristãos, e o espetáculo era jogá-los para serem devorados pelos leões. E isso aconteceu, isso se deu por aproximadamente os 100 dias de inauguração. Dizem que naquela época morreram aproximadamente 10.000 cristãos.
para apresentar um espetáculo de inauguração. E quando Domiciano assume o governo, né, Domiciano chamado de segundo Nero, devia ser muito bonzinho, né? Quando Domiciano assume o governo, ele continua com uma perseguição extrema aos cristãos. E é nesse momento que ele manda o apóstolo João para a ilha de Patmos. Né? A ilha de Patmos era como uma colônia penal da época, na tentativa de calar o último apóstolo vivo de Jesus Cristo. E é nessa ilha, né, aprisionado, que João escreve a revelação que teve de Jesus Cristo. Qual é o tema desse livro? O tema de Apocalipse é o triunfo final e definitivo de Jesus Cristo. Qual o propósito do livro? Encorajar e levar esperança à igreja perseguida. Versículos-chave, eu não consegui escolher um só, trouxe 2. Os irmãos podem acompanhar. Apocalipse 1:1a diz: revelação de Jesus Cristo, que Deus lhe deu para mostrar a seus servos o que em breve há de acontecer. Apocalipse 17:14, guerrearão contra o Cordeiro, mas o Cordeiro os vencerá, pois é o Senhor dos senhores e o Rei dos reis, e vencerão com ele os seus chamados, escolhidos e fiéis. Voltemos um pouquinho ao destinatário do livro. Apocalipse, então, foi originalmente escrito para os cristãos das 7 igrejas, em um período de extrema perseguição. Porém, estas 7 igrejas são representativas e alcançam todos os cristãos de todas as épocas. O livro começa falando revelação de Jesus Cristo. Mas que revelação é essa? Muitos leem Apocalipse para saber o que acontecerá no futuro. Mas o propósito desse livro não é apenas revelar o que está por vir, mas revelar quem está vindo: Jesus Cristo. Apocalipse, assim como toda a Bíblia, está centrada na pessoa de Jesus. Por isso, uma dica boa é, quando os irmãos forem ler a Bíblia, seja no Antigo Testamento ou no Novo, busquem encontrar Jesus. A leitura fica muito mais prazerosa. Então, no livro, Jesus revela a igreja dele, a sua glória, seu poder, seu cuidado, seu controle, seu triunfo, né? E a vitória definitiva sobre todos os seus inimigos. Sejam os seus inimigos políticos, né? Seja a besta, que pensa-se que seja Nero naquele momento, mas ao longo da história encontramos muitas outras bestas. Seja o anticristo, que existia naquela época, existe na época de hoje e ainda há de existir, e seja o triunfo definitivo sobre Satanás. O livro, então, traz o estabelecer do reino de Jesus, né? Seu reinado de paz e justiça sobre toda a terra para sempre. Vocês observaram que Jesus, a cada carta, revela conhecimento da situação em que se encontram, observando virtudes e fraquezas entre elas. Com a igreja de Laodiceia não é diferente. Antes de lermos rapidinho a carta a Laodiceia, vamos ver quem era Laodiceia, a cidade e a igreja. Laodiceia nem sempre teve este nome. Esta cidade se chamava Dióspolis. Dios, Deus, polis, cidade, cidade de Deus. Mas, a partir do reinado da rainha Laodice, ela, tomando o lugar de autoridade que deveria ser do rei, exige que a cidade seja uma homenagem a ela.
E aí, ela sentada no trono exige ser mais venerada que o rei. Então, entender o nome da cidade vai fazer com que entendamos melhor a igreja de Laodiceia. A cidade de Laodiceia era uma cidade muito rica. Havia um centro bancário, havia um polo têxtil, que fabricava a melhor lã, os melhores tecidos da época, e também havia um centro de medicina oftalmológica. Então, vinham pessoas de todo o mundo para fazerem negociações bancárias, para comprarem roupas, deveria ser uma Milão da época, um Fashion Week da época, os tecidos, e a medicina oftalmológica de ponta. Claro, com a tecnologia que tinham no momento. Laodiceia era tão abastada que quando aconteceu aquele grande terremoto que o irmão Alexandre comentou, Laodiceia se reconstruiu sozinha, com os próprios recursos, enquanto todas as cidades vizinhas precisaram de ajuda do Império Romano, para se reconstruírem. E algumas cidades ao redor nem sequer conseguiram se reconstruir. Como era a igreja em Laodiceia? A igreja em Laodiceia não era diferente, era rica e abastada. Era uma igreja com muitos recursos, então muito provavelmente os dízimos e ofertas eram sempre gordos, suntuosos. A igreja não tinha heresias, tinha até boa teologia. Não tinha doutrina de Balaão, não tinha doutrina dos nicolaítas, não havia nada de Jezabel. Não havia imoralidade nessa igreja, não tinham falsos mestres. Era uma igreja tão autossuficiente que achava que não tinha falta de nada. Laodiceia até dizia: sou rica e de nada tenho falta. Então vamos à leitura da carta, que diz assim, Apocalipse 3, de 14 a 22. Ao anjo da igreja em Laodiceia, escreva: estas são as palavras do Amém, a testemunha fiel e verdadeira, o soberano da criação de Deus. Conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Melhor seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Você diz: sou rico, adquiri riquezas e não preciso de nada. Não reconhece, porém, que é miserável, digno de compaixão, pobre, cego e que está nu. Dou-lhe este conselho: compre de mim ouro refinado no fogo, e você se tornará rico. Compre roupas brancas e vista-se para cobrir a sua vergonhosa nudez. E compre colírio para ungir os seus olhos e poder enxergar. Repreendo e disciplino aqueles que eu amo. Por isso, seja diligente e arrependa-se. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Ao vencedor, darei o direito de sentar-se comigo em meu trono, assim como eu também venci e sentei-me com meu Pai em seu trono. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Vimos que Jesus aqui se apresenta como o Amém. Como o Amém, aquele que dá a última palavra. Aquele que chega dizendo, assim seja. É lindo observar a sua apresentação em cada uma das cartas. Eu não sei se os irmãos repararam exatamente nessa apresentação de Jesus. Era o momento em que os cristãos estavam sendo devastados com tanta perseguição e maldade, e aí Jesus vem falar: lembrem-se de mim, lembrem-se de quem eu sou. Olha só, para a igreja em Éfeso ele diz: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro.
A irmã Júlia, quando apresentou uma das cartas, falou que o candelabro mostra luz, né? Então, olha como Jesus se apresenta. A igreja em Esmirna, estas são as palavras daquele que é o primeiro e o último, o alfa e o ômega, que morreu e tornou a viver. E a igreja de Pérgamo, estas são as palavras daquele que tem a espada afiada de 2 gumes, aquele que tem a verdade. Tiatira, estas são as palavras do Filho de Deus, cujos olhos são como chamas de fogo e os pés como bronze reluzente. O Filho de Deus, aquele que vê todas as coisas e pode estar em todas as coisas, em todos os lugares. A igreja de Sardes, estas são as palavras daquele que tem os 7 Espíritos de Deus e as 7 estrelas. O irmão Maurício também, dando o panorama do livro, disse que não existem 7 espíritos, né? O 7 é um número representativo, então aqui só existe um único espírito, que é o Espírito Santo de Deus. Jesus traz até mesmo parte da Trindade. A igreja de Filadélfia, estas são as palavras daquele que é santo e verdadeiro, que tem a chave de Davi. Então mostra aquele que é 3 vezes santo e que detém a chave do reino. E a igreja de Laodiceia, ele se apresenta como o Amém, aquele que tem a última palavra. Eu acho isso fascinante, né? Após a apresentação de Jesus em cada carta, ele afirma que ele conhece a sua igreja. E não vou dizer aqui que ele conhece as igrejas, né? Embora ele conheça. Mas aqui Jesus apresenta a igreja como seu corpo. Então, assim, ele conhece o que está bem no seu corpo e ele conhece o que está mal no seu corpo. Até porque ele é o cabeça. Ele diz: conheço as suas obras, sei que. Ele conhece e sabe. Ele conhece e sabe. E quem é a igreja de Cristo? Nós. Ele sabe exatamente o que fazemos, como fazemos, ou o que não fazemos. Não há onde se esconder, nem o que esconder de Deus. Ele sabe. Os versos 15 e 16 do capítulo 3 diz assim: conheço as suas obras, sei que você não é frio nem quente. Bom seria que fosse frio ou quente. Assim, porque você é morno, não é frio nem quente, estou a ponto de vomitá-lo da minha boca. Estas referências, frio, quente e morno, estão totalmente ligados ao aspecto geográfico da cidade. Jesus sempre utiliza coisas do dia a dia para deixar bem mais didática a instrução, a correção ou consolo. Eu particularmente amo as metáforas, amo as parábolas, né? Exatamente por esse mastigar aquilo que precisa ser dito. Hoje pela manhã estávamos conversando, eu e o irmão Otoniel, e ele falou exatamente de um exemplo assim, né, do dia a dia, que ficou na mente dele. Então Jesus usava exatamente as coisas práticas do dia a dia para ficarem bem registradas, né, em nossas mentes. Laodiceia não tinha fonte de água, mas se localizava entre 2 cidades que tinham. Laodiceia era uma cidade muito rica, então o que ela fez? Construiu um aqueduto subterrâneo captando água dessas cidades vizinhas. Tanto de Hierápolis, conhecida por suas águas quentes, termais, terapêuticas, quanto de Colossos, conhecida por suas águas frias, refrescantes e potável. Por isso que Jesus fala, bom seria, né, que fosse frio ou quente. Mas Laodiceia, com a junção destas 2 águas no aqueduto, tornava a água morna. Como o frio, são bons, são curativos.
Ambos estão no mesmo patamar de desejo de Deus. Mas o morno é ruim. Tão ruim que causa náuseas, dá vontade de vomitar. O senso comum diz, que algumas pessoas, quando estão enjoadas, tomam água morna para induzir o vômito. Não sei se se há algo científico a respeito, mas algumas pessoas agem dessa forma. Deus conhecia como se comportava a igreja, não só Laodiceia, mas a igreja nas cidades vizinhas. Mas as cartas não eram 7 igrejas? Sim, mas o 7 é um número representativo. A Bíblia fala na carta aos Colossenses, quando Paulo fala para Epáfras, Paulo diz assim: dele dou testemunho de que se esforça muito por vocês e pelos que estão em Laodiceia e em Hierápolis. Então, havia igreja em Colossos, que a gente sabe, havia igreja em Hierápolis. Então, a ideia dos 7, as 7 igrejas são representativas, representam toda a igreja de Cristo. Se é possível, então, usar uma alegoria aqui, podemos pensar em Jesus como fonte de água, tanto quente como em Hierápolis, águas terapêuticas, curativas, como fria em Colossos, refrescante e potável, ambas a abençoar pessoas. Mas a água morna de Laodiceia só servia para induzir o vômito. Laodiceia era uma igreja autocentrada. Declarava não precisar de nada. Laodiceia agia como se fosse um clube, com regalias e benefícios para os próprios sócios. E é triste dizer, mas algumas igrejas agem dessa forma, pensando somente em si mesmos. Eu me lembro que o pastor Elias uma vez relatou sobre uma igreja que começou a fazer um trabalho evangelístico e aí vieram muitas crianças para a igreja, de comunidades próximas. E aí isso incomodou os membros da igreja, a ponto desses membros falarem: não é melhor construirmos uma igreja lá para eles? Como se ali aquele clubinho fosse só deles. A igreja não é um clube. E se fosse um clube, seria para beneficiar os não sócios. Isso não pode sair da nossa mente. C.S. Lewis diz que a igreja é um ajuntamento daqueles que reconhecem que precisam de um Salvador. Se Laodiceia tinha tudo, o que faltava? Faltava fervor espiritual. Mas fervor espiritual não é um culto emocional, com muitas lágrimas e emoções. Até porque isso pode ser fabricado, Fervor espiritual é sede e fome de Deus. É brilho nos olhos, Quando se trata tanto da palavra de Deus quanto das coisas de Deus. É saber que nada nos falta quando o Senhor é o nosso pastor, E não a nossa autossuficiência. Irmãos, se estas cartas são para a igreja de Cristo, e a igreja somos nós, que Jesus não tenha vontade de nos vomitar por enxergar mornidão em nossas vidas espirituais, ou por enxergar nossos corações tão cheios dos nossos egos inflados que não tenha lugar para Ele. Havia em Laodiceia descaso, desinteresse, desleixo com as coisas de Deus. Pessoas apáticas, crentes no piloto automático. Sabe aquelas pessoas que, assim, ao final do dia falavam: hoje eu nem tive vontade ou tempo de ler a Bíblia, hoje nem tive tempo de orar. Muito provavelmente o culto era para eles mesmos. Havia falta de intensidade, mornidão. Eu imagino alguns deles falando: hoje tem culto. É mesmo, hoje tem culto. Ao contrário do salmista que dizia: alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor.
Ou imagino, né, outros dizendo, caramba, hoje eu estou na escala do ministério, hoje eu tenho que ir para a igreja. E o outro falando, ai que bom, eu nem estou na escala, então eu nem preciso ir à igreja. A Bíblia diz, tudo o que fizerem, façam de todo o coração, como para o Senhor, e não para os homens. Colossenses 3:23. Quer você esteja na escala do ministério, ou não. Quer você esteja na escala da cozinha, ou não, da recepção, ou não, do som e imagem, ou não, do patrimônio, ou não, da celebração, ou não, do ministério infantil, ou não, do futebol, ou não, da pregação, ou não, ou qualquer outro ministério. E se você não está em nenhum ministério, busque um para servir, porque crente de banco também é morno. Mas o amor de Deus é algo lindo demais. Ainda que ele venha com a ira, essa ira vai migrando para a misericórdia. Olhem só o que Jesus fala a Laodiceia. Você acha que tem tudo, riqueza, roupas finas e bons colírios, mas na verdade vocês são miseráveis, pobres, cegos e nus. Jesus vem com a palavra dura, mas aí ele começa a migrar para a misericórdia. Jesus aconselha, comprem de mim ouro refinado. A melhor riqueza, né, que podemos adquirir é a riqueza espiritual, juntar tesouros no céu. Jesus diz, não comprem não usem essas roupas finas de vocês, comprem roupas brancas de mim, para cobrir a sua nudez. Só Jesus nos dá vestes novas, limpas do pecado. E diz, comprem de mim colírio para poder enxergar. Só Jesus tira a nossa cegueira espiritual. Quanto mais próximos de Jesus, melhor enxergamos. De todas as formas. Eu digo por mim. Antigamente, quantas coisas, quantas maravilhas, quantas bênçãos, quantos livramentos Deus me dava, mas eu não enxergava. Ou enxergava parcialmente, sabe quando está meio bagunçadinho, nublado? Você vê partes das bênçãos, parte não enxerga. Mas quanto mais você se aproxima de Jesus, mais Ele abre sua visão, Ele te dá uma melhor visão, te faz enxergar. E desde coisas maravilhosas e grandes, até coisas simples do dia a dia. Esses dias, eu estava chegando em casa, depois de ir ao sacolão, ir ao mercado, enfim, fiz as compras todas, parei no estacionamento do prédio, e aí pensei, meu Deus, vou ter que carregar tudo isso sozinha, agora não tem mais o Márcio. Porque era ele que deixava todo o peso para carregar, ele não me deixava carregar nada. E que as feministas queimem os seus sutiãs nesse momento, mas eu amava esse cuidado dele, Ele fazia isso por amor, não por achar que eu não tinha capacidade. Ele fazia isso por cuidado, E aí eu falei, num primeiro momento, falei, tudo bem, vou ter que carregar tudo sozinha. E no momento seguinte, Senhor, obrigada por estar me permitindo pagar a academia e trabalhar os meus musculozinhos, Então já de imediato agradeci a Deus, porque Deus tem cuidado. Obrigado, Senhor, porque se eu tenho todas essas sacolas para carregar, significa que tem alimento, nos meus celeiros. E aí já comecei a agradecer. Mas Deus conhece o nosso coraçãozinho, Então Ele viu que num primeiro momento faltava alguém ali. Aí tudo bem, que peguei todas as sacolas para não ter que subir e descer. E aí fui carregando, cheguei próximo do elevador, tinha uma avó, a mãe e a netinha. E a netinha pequenininha, do tamanho do Heitor, mais ou menos. E elas entraram no elevador, a menina emburrada assim num canto, e aí a mãe e a avó falando, não dá chilique, não faz isso,
E eu quietinha lá, eu falei, gente, por favor, alguém pode apertar o quinto andar? Porque eu não consigo. Ah, claro, apertaram. E do nada a menina saiu de lá, veio e abraçou as minhas pernas. Um abraço, que era onde a altura dava, assim. Ficou abraçadinha. E a mãe e a avó, nossa, ela é tão arisca, ela não se aproxima de ninguém, né? E aí tudo bem, eu falei, Senhor, saí do elevador, desabei, claro, porque eu falei, obrigado por me abraçar e falar, eu estou te vendo, eu conheço e sei, né, dos seus pensamentos, das suas dores, das suas tristezas. Então, Deus sabe todas as coisas. E que a gente compre o colírio de Jesus, né? Porque Ele tira a nossa cegueira espiritual e faz com que a gente enxergue a glória de Deus, o agir de Deus. Deus age o tempo todo, né? Todas as coisas colaboram para o bem daqueles que amam e temem a Deus. Então é só abrir os olhos e enxergar o agir de Deus em nossas vidas. Seja esse agir de todas as formas, com bênçãos, com repreensões, com correções, com amor. E Jesus segue, eu repreendo e disciplino a quem amo. Então ele diz, prestem atenção, arrependam-se. Irmãos, eu não sei vocês, mas eu preciso insistentemente ouvir essa palavra. Filha, opa, presta atenção como você está vivendo. Arrependa-se, isso daqui está errado. E aí tudo bem, eu tento ali consertar aquilo, e quando eu conserto, fico tão felizinha, e aí o Espírito Santo, opa, e aqui, filha, aqui também está bagunçadinho. E aí lá vamos nós tentar consertar ali junto com Deus tudo de novo. Todas as vezes que eu ouvi pregações sobre Laodiceia, tomei chulapadas de Deus. Sabe assim, quando dá aquele tapinha na cabeça, assim, é com você que eu estou falando, filha. Irmãos, estas palavras não são fáceis de dizer. Todas as vezes que eu ouço, a carta em Laodiceia, eu sinto literalmente essa correção, essa repreensão de Deus na minha vida. Está na hora de pararmos de brincar de sermos cristãos. Ou é ou não é. Morno não dá para ficar, porque o morno será vomitado. E é duro dizer isso. A palavra é dura, mas ele repreende a quem ama. Ele acabou de dizer isso, né? Eu repreendo e disciplino a quem amo. Prestem atenção. Arrependam-se. E partindo para finalizar, Jesus diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei com ele e ele comigo. Este não é um versículo para os descrentes. Embora a igreja de Deus, a palavra de Deus possa ser usada em todo e qualquer momento. Mas este é um versículo para os crentes, né? Para os que estão dentro da igreja e que excluíram Jesus, né, dos seus corações por se sentirem autossuficientes. Há uma história de um missionário africano do tempo do apartheid. O apartheid é aquele regime de segregação racial que vigorou na África do Sul, mais ou menos de 1940 e pouco até 1990 e pouco. Esse missionário conta, essa história, que na África do Sul haviam igrejas de brancos e negros, igrejas de europeus descendentes e igrejas de afrodescendentes. As igrejas dos brancos, grandes, ricas, suntuosas. E aí esse missionário africano, andando lá pelas ruas da África, viu o pastor numa dessas igrejas europeias, de europeu descendente, e aí falou para esse pastor, pastor, eu gostaria de congregar aqui dentro desta igreja, aqui com vocês. E o pastor ficou incomodado, e falou assim para o irmãozinho, missionário africano, olha, faz o seguinte, vai para sua casa e ora.
E se Deus responder para você claramente que é para você congregar aqui, você vem. Mas se Ele não responder, é porque não é para você vir. Ele falou, tá bom. O missionário africano foi para casa orar. Passaram-se algumas semanas e eles se encontraram no centro comercial, né, ali da África. E aí o pastor daquela igreja suntuosa viu o irmãozinho, viu o missionário africano, chegou perto dele e falou, oi meu irmão, não te vi mais, você não voltou? Você orou a Deus, né? Orei, pastor. E Deus me respondeu. Aí o pastor ficou incomodado, falou, Deus te respondeu? E o que ele disse? Ele me disse, meu filho, eu estou tentando entrar naquela igreja há anos e não consigo. Você acha que ele vai deixar você entrar? Né? Então, algumas igrejas fecham as portas para Jesus. Porque eu queria que vocês pegassem a segunda folhinha que tem o desenho. Jesus está à porta, batendo. Mas algumas pessoas pensam, não deixem ele entrar. Porque se ele entrar, ele vai mudar tudo aqui dentro. Ele vai falar para a gente amar uns aos outros. Ele vai falar para a gente perdoar as pessoas. Ele vai falar para a gente servir as pessoas, né? Ele vai pedir para que tenhamos domínio próprio, paciência, mansidão na fala. Não, fecha a porta, deixa Jesus para o lado de fora, né? Irmãos, Deus não tem compromisso com quem não precisa de um Salvador. Mas Ele tem predileção pelos de coração quebrantado e contrito. Algumas pessoas leem Apocalipse questionando, né, e querendo saber qual era o vidro das 7 taças. E o trono de Deus é de ouro ou não? As pérolas do livro não estão nesses detalhes. A importância está no amor de Deus, que insistentemente nos busca e não desiste de nós, né? De um Deus que tem um enorme prazer para que cada um de nós abra a porta do nosso coração e deixe Ele entrar, né? Para que tenha comunhão e intimidade. A gente só senta à mesa com aquele que a gente tem comunhão e intimidade, né? Para que Ele ceie conosco e nós ceiamos com Ele. Irmãos, vocês estão me ouvindo? Sim? Lá no fundo também? Na galeria me ouvem? Então, esta palavra é para cada um de nós. Porque Jesus diz, aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Estamos ouvindo? Essa correção é dura, mas é para cada um de nós. Não é para que a gente olhe para o banco do lado, onde há um espacinho vago e pense, aquele irmãozinho deveria estar ouvindo aquilo. Não, Deus está falando com cada um de nós. Os irmãos que vão assistir pelo nosso canal no YouTube, que pensem da mesma forma. Deus está falando comigo. Eu sei que hoje não haverá divisões em salas. Eu peço que os irmãos... mesmo assim eu deixei reflexão, para que a gente faça a nossa reflexão com o nosso tempo a sós com Deus. Claro, todo mundo sempre, todos os dias, tem um tempo a sós com Deus, para ler a Bíblia, para orarmos. Eu acredito que isso já está na agenda de todos aqui. Olhem só nessa folhinha que fala sobre as igrejas. Quando forem refletir, pensem, né? Será que eu estou rejeitando o mal? Será que eu estou sendo perseverante? Será que sou paciente? Será que tenho acumulado riquezas espirituais no céu? Sou fiel? Será que eu suporto, né? Se o diabo me colocasse numa prisão? Será que minha fé é firme? Tenho crescido espiritualmente? Tenho feito a obra de Cristo?
O meu amor, como anda o meu amor da vida do outro? Temos suportado doutrinas de Balaão ou dos nicolaítas? Idolatria. Será que estamos sendo idólatras? Idolatrando dinheiro, trabalho, pessoas, políticos de estimação? Será que minha fé está quase morta? Será que eu estou mergulhado na mornidão e na arrogância? Bom, mas aí cada um de nós vamos lá nos examinar a si mesmo no nosso tempo a sós com Deus. Claro que Deus não nos deixa à deriva, Deus não é aquele pai que pune ou que repreende e não ensina o que é certo a ser feito. Por isso que muitas vezes a punição não corrige, porque a punição só pune, né? A pessoa precisa da orientação, da instrução, para saber o que é certo a se fazer. E Deus sempre faz isso, cada vez que Ele nos corrige, Ele mostra didaticamente o que é para ser feito. E aí Ele diz, arrependa-se, pratique as primeiras obras, né? Aquele amor, com aquele mesmo entusiasmo. Arrependa-se, a palavra arrependa-se vem repetidas vezes, né? Apegue-se com firmeza aos que tinham, as coisas que vocês tinham antes da apostasia. Arrependa-se, fortaleça o que está para morrer. Opa, se é minha fé que está fraca, eu preciso ouvir mais e mais a palavra, porque a fé vem pelo ouvir a palavra de Deus. Se a sua fé está vacilante, talvez não esteja ouvindo a palavra na quantidade que deveria. Retenha o que tem para não perder a coroa. Compre de mim, né, de Jesus, ouro, roupas, colírio. Abra a porta do seu coração. Seja diligente. Diligente é aquele que tem prontidão, né? Que é ativo, aplicado, zeloso, cuidadoso. E mais uma vez, arrependa-se. Se conseguirmos seguir as instruções, comeremos da árvore da vida, não sofreremos a segunda morte, teremos o maná escondido, teremos o nome escrito na pedra, né? Receberemos autoridade sobre as nações, teremos um vestido preparado pelo noivo, né, para que a gente esteja pronta para toda essa festa. Seremos honrados, né? O nosso nome estará escrito no livro da vida. Seremos coluna do santuário de Deus. Receberemos o nome novo, né, de Cristo na Nova Jerusalém. E sentaremos no trono com Jesus, com Deus. As perguntas, né, as reflexões. Deixa eu ver onde coloquei a minha folha. Cada um pense, se a igreja fosse o seu retrato, como ela estaria? Se os novos convertidos olhassem para você para imitá-lo, como seria? Jesus te aprovaria ou te reprovaria como igreja? Eu encerro com o último versículo da Bíblia. A graça do Senhor Jesus seja com todos. Amém. Que Deus nos abençoe.